Olá, olá, tudo bem, meninos e meninas? Sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia. Hoje nós vamos falar dos fluxos e deslocamentos populacionais pelo Brasil, né? Como é que funciona esse deslocamento, essa migração. E aí a gente vai falar um pouquinho dos fluxos migratórios mundiais, né? A gente vai ter que falar um pouco sobre isso, até chegar nos fluxos migratórios do Brasil. Vamos lá, então. Então, quando a gente fala dos fluxos migratórios, é o quê? O deslocamento da população de um lugar para outro, né? E o que causa esse deslocamento? Isso aí são variadas classes sociais, culturais, né? Então, religiões. Então, acontece, assim, você consegue perceber esse deslocamento nesses diferentes segmentos. Então, as causas são religiosas, ou por catástrofe natural, religiosa que eu falo, perseguição religiosa, uma pessoa é obrigada a sair de um lugar e para o outro, catástrofes naturais como terremotos, né? Destruição ali do seu lugar onde vive, então ele é obrigado a sair daquele lugar e procurar abrigo em outro país, política ideológica, perseguição ideológica, psicológicas, e também as guerras, né? As guerras são o que mais provoca a saída de pessoas de um país para o outro, de um lugar para o outro, de uma região, até mesmo dentro do país, de uma região para outra. Então, isso também altera a questão dos fatores econômicos, né? Porque se você tem a região que geralmente ela recebe esses imigrantes, são regiões que oferecem melhor perspectiva de emprego, melhor perspectiva de melhores condições de vida, e as regiões em que essas pessoas estão saindo são regiões de desemprego, subemprego, baixos salários e rendimentos, como eu já falei para vocês, outras causas também, acabei de falar, catástrofes, perseguições religiosas, etc. Então, as migrações, quando a migração acontece, quando uma pessoa sai do seu país e vai para o outro, ele está emigrando, ele está saindo. Quando ele vem de um outro país para o seu, é um imigrante, ele está entrando, ele está imigrando, né? E quando ele migra dentro do próprio país, se desloca dentro do próprio país, é migrante. Essa migração ela pode ser livre, ou seja, eu decido, eu quero ir para os Estados Unidos ganhar melhor, vou tentar lá uma melhor vida nos Estados Unidos. Então, eu tomo a decisão por mim mesmo e vou para os Estados Unidos. Então, ela é livre. E também ela pode ser forçada, né? Como eu acabei de falar. Por exemplo, no caso da escravidão, todo mundo já sabe disso da história, né? Da história. Né, do Mundial e do Brasil, as pessoas foram, né, retiradas à força da África e foram levadas para outros países para serem escravos. Então, aí você tem uma migração forçada, né? Por causa da perseguição religiosa também, a pessoa dentro do país começa a ser perseguida por causa da sua religião, ela tem que sair do seu país e procurar um outro lugar, um outro país. E tem a imigração controlada, né, que o Estado controla numericamente e ideologicamente a entrada e saída de imigrantes. Esse deslocamento de pessoas traz consequências democráticas ou demográficas, né? Os habitantes aumentam nas áreas de atração e diminuem nas áreas de repulsão, ou seja, vai aumentar a população nas regiões que estão recebendo esses migrantes e, claro, consequentemente, vai diminuir o número de pessoas nas áreas que estão perdendo, né? Que essas pessoas estão saindo. Você também tem uma questão cultural, né? Língua, religião, culinária, arquitetura, artes, costumes em geral, que quando essas pessoas vêm para um país diferente, não tem como, elas trazem a sua cultura, falam uma língua, têm uma religião, e isso vai ter um impacto, né, na cultura local daquele país. A gente pode olhar isso como forma positiva, né? Que vai ter um enriquecimento de diferentes valores ali em contato, né? Tanto daqueles que chegam quanto daqueles que estão recebendo. Mas muitas vezes a gente sabe que não é assim que funciona, né? Então, nos países desenvolvidos, abrigam 60% dos imigrantes do planeta e 40% residem em países subdesenvolvidos ou emergentes. A Europa é a maior receptora de imigrantes, né? E seguida da Ásia e pela América do Norte, Estados Unidos e Canadá. Então, aqui é nessa região aqui de cima que são os locais que mais recebem imigrantes do mundo, porque são regiões mais desenvolvidas que oferecem melhores condições de vida. Então, a gente sabe, a gente falou da última aula do crescimento vegetativo, né? Então, quando a gente pensa no crescimento vegetativo, a gente pensa no número de nascimentos, mas também pode haver um crescimento vegetativo pela entrada de pessoas naquele país, né? Pessoas de outros países entram, então vai aumentar o número daquela população local. Também isso traz uma consequência aí na questão do crescimento da população. A migração é um fator que também tem que ser considerado.
A emigração, quer dizer, a saída, vamos pensar no Brasil. Na década de 1970, alguns brasileiros vão sair do Brasil e vão migrar para o Paraguai, né? Na década de 70. Mais de 300 mil brasileiros foram para o Paraguai, foram plantar soja lá, né? Então, o que você tem aí? Os chamados brasiguaios. Nessa época, o preço da terra no Brasil era alto e muitos agricultores brasileiros começaram a comprar terras mais baratas em países vizinhos, o que ficou conhecido como a migração de fronteira. Então, você tem, na década de 70, saída de 300 mil brasileiros morando no Paraguai devido às terras lá serem mais baratas aqui no Brasil. O Brasil nunca teve terra barata, na verdade, né? Sempre está concentrada na mão de pouco, latifúndios mesmo, ou então grandes propriedades concentradas nas mãos de poucos. Então, 1980 já vai ter uma outra imigração. Aí já é a questão da condição econômica do Brasil, né? Desemprego, um desemprego alto aqui no Brasil, salários muito baixos, inflação altíssima, né? Ninguém conseguia, muito alta, poucas oportunidades de emprego. Então, vai ter um grande número de pessoas saindo do Brasil e emigrando para quê? Para os Estados Unidos, para o Japão e para a Europa. Então, vai ter a saída de imigrantes daqui, de pessoas, né, para emigrando para outras regiões. Bom, o que acontece, pessoal? Quando as pessoas migram, nem sempre elas migram porque elas têm condição, a maioria migra de forma ilegal. Então, é a ideia de entrar no país de forma ilegal, né? Buscando melhor, arriscando. Todo mundo sabe como é que funciona isso, né? Corre até risco de vida, paga aqueles chamados coiotes quando vão para os Estados Unidos para atravessar a fronteira do México. Muitos até morrem nessa travessia. Ou então, quando conseguem entrar, ficam no país de forma ilegal. Então, a boa parte dessa população que emigrou para os Estados Unidos, Japão e Europa, estava em situação irregular. Agora, vamos falar das imigrações internas, né? O que provocou na história do Brasil as migrações internas, né? Então, no início do século XX, a economia brasileira firmou-se no rumo da industrialização. E onde que ficaram concentradas as principais indústrias? Na região sudeste, onde está São Paulo, né? Rio de Janeiro, Minas Gerais. Então, ali havia uma disponibilidade de capital para realizar investimento nas indústrias e, claro, vai precisar de mão de obra. Então, o que vai acontecer? Pessoas começaram a sair do Nordeste e ir para o Sudeste, né? Então, você tem ali a região Nordeste com poucas indústrias, né? Nunca houve um investimento na região Nordeste mesmo, né? Para favorecer a região. Era uma região, no período colonial, muito rica. O centro do Brasil estava na região Nordeste, com a produção de açúcar. Depois disso, ficou a Deus dará. Então, a população entrou num processo de empobrecimento, né? De falta de recursos, de falta de estrutura, de falta de emprego. Então, as pessoas começaram a sair do Nordeste e procurar o Sudeste. E tem a questão também das secas, né? Principalmente, as secas também vão provocar o deslocamento dessas pessoas do Nordeste para o Sudeste, procurando melhores condições de vida. Hoje vai ter muita migração, está acontecendo muita saída do Nordeste, mas para o Norte e para cá, para o Centro-Oeste. A gente está tendo muitos imigrantes, né? Migrantes nordestinos, né? Aqui no Centro-Oeste também. E dentro da própria região Nordeste, algumas regiões apresentaram crescimento econômico, então eles migram, né? Os nordestinos migram dentro da própria região Nordeste, procurando ali melhores condições de vida. Migração para o sul do Centro-Oeste. Aconteceu também, a partir de 1960, década de 1960, uma migração de gaúchos e paranaenses migrando aqui para o Centro-Oeste, mas não para Goiás, mas ali para a região de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Quem conhece aquela região ali sabe que o que tem de gaúcho ali, né? Tem de paranaense, então vai ter uma migração muito grande de gaúcho e paranaense para aquela região ali, para investir em agricultura, criação de gado, né? Então, essa é uma realidade também de uma migração interna no Brasil. Então, aí a gente tem o quê? As principais aqui tem um mapa, né, mostrando justamente de 1950 a 1970 a rota da migração, né? Então, você tem a migração do Nordeste para o Sudeste, depois você tem a migração do Sul para o Centro-Oeste, que é Mato Grosso do Sul, que eu acabei de falar, que é os gaúchos paranaenses, e também você tem uma migração para a Amazônia, né? Aqui é a região norte, do Nordeste para a região da Amazônia aqui, certo? E apesar que hoje a gente tem
aconteceu também na década de 2000 um retorno dessa população para as suas regiões. Aí eu vi os refugiados no Brasil. Quem que são os refugiados aqui no Brasil? Quem são? Geralmente chegam no Brasil correndo, né, fugindo de perseguição política, religiosa, guerras, catástrofes naturais. Então, você tem aí o quê? O Haiti recebeu, nós recebemos muitos haitianos, né, e eles receberam o Brasil concedeu a eles um visto, né, de caráter humanitário, né, motivados pela ocorrência de terremotos naquela região. A Síria, que todo mundo sabe, né, a Síria até hoje vive uma guerra civil violenta, então muitos migram, né, principalmente para a Europa. Todo mundo acompanhou o dilema, o drama daquelas pessoas, daquelas crianças, né, ali atravessando o mar Mediterrâneo, morrendo afogados, né, então tudo isso aí levou a... E também muitos, né, alguns vieram para o Brasil também, né, buscaram abrigo aqui no Brasil. Então, o Brasil também recebeu os sírios. E aí a Venezuela, todo mundo acompanhou aí também, né? A Venezuela passando por questão de escassez de abastecimento de alimentos, uma crise política, uma crise econômica. Muitos venezuelanos aí vão buscar refúgio aonde? Aqui no Brasil. Não só no Brasil, né? Na América do Sul, mas é o Brasil também. Querendo entrar pelo Brasil ali por Roraima, né? Então, o governo brasileiro tem procurado, então, conduzir parte desses refugiados para São Paulo, Paraná e Espírito Santo, apesar que é uma política também de barrar a entrada de venezuelanos. Então, qual a diferença do refugiado para o imigrante? O refugiado, gente, o imigrante é aquele que sai, né, busca, está saindo do seu país, da sua região, buscando melhores condições de vida. É uma iniciativa dele, é livre, né? Agora, o refugiado não, ele é obrigado a fazer, ele está sendo obrigado, ele está sendo forçado. Ele sai do seu país porque tem uma insegurança que ameaça a vida dele. Ou ele está vivendo uma guerra, né, muito grande lá, ou ele está sendo perseguido politicamente, ou ele está sendo perseguido religiosamente. Então, ele sai do seu país à procura de melhores condições de vida em outro país. E muitas vezes há muito preconceito contra os imigrantes, né, gente? Muito preconceito contra esses imigrantes. Então, os imigrantes chegam, nem sempre eles são bem recebidos, nem sempre eles têm uma boa estrutura, eles não conseguem falar a língua daquele lugar, eles têm dificuldade de se adaptar, e além de tudo, ainda tem um preconceito da região, da população local, que acha que eles estão ali para tirar o emprego, e aí tratam essas pessoas muito mal, né? Muito mal. Então, eles não podem viver no país de origem, nem podem voltar para lá, e a condição deles nesses países que recebem eles, muitas vezes, na maior parte dos países, não é humanitária, não é digna. Então, é isso aí. Muito obrigada, pessoal. Eles sofrem, né, como eu falei, que eles sofrem de discriminação e sofrem até violência física, né, nesses campos de refugiados. Beleza? Muito obrigada. Fiquem bem, tá bom? Se cuidem. Façam as tarefas, não deixem de fazer.